Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito, mais uma manhã de conexão com Deus, de intimidade, de ativação espiritual, né? De oração, de leitura, de conexão, de aprendizado, só de coisa boa. Então, se você é novo por aqui, eu já quero convidar você a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo, porque o conteúdo de hoje é um conteúdo especial sobre mesa. Aliás, é o que nós estamos falando essa semana inteira, sobre esse tema mesa. O que a Bíblia vem falar para nós sobre essa questão de mesa, de reunião, de ajuntamento de pessoas. Não necessariamente sempre tem que ser ao redor de uma mesa de madeira ou de vidro, o que quer que seja. Talvez ali no sofá da casa, sala, né, no aconchego familiar, mas sobre esse ajuntamento, essa questão de união, de comunhão e também entre outras coisas que a palavra vem nos dar exemplos sobre mesa. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre mesa de honra, um momento da nossa vida que Deus nos permite sentar à mesa junto com pessoas maiores do que nós, mais importantes, mais influentes, mais inteligentes, mais sábias. Esse momento que a gente tem que saber aproveitar, a gente tem que ter a humildade de permitir-se aprender, permitir-se absorver o máximo de conhecimento, né, de experiência, de sabedoria, de expansão de consciência ali ao ouvir os mais sábios do que nós. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Abra sua Bíblia, se você puder, comigo, juntamente aí no livro de 2 Samuel, capítulo 9, segundo livro de Samuel. Eles estão, 1 e 2 Samuel estão depois do livro de Juízes. Aí no Antigo Testamento, um pouco no início da Bíblia, você encontra 2 Samuel, mesmo que você esteja aí com a sua Bíblia online, mas eu vou ler aqui na minha nova versão internacional, uma linguagem simplificada, e eu vou ler aí a partir do versículo 3, tá bom? O versículo 3, o título do texto é Davi e Mefibosete. Vamos entender quem é esse Mefibosete. Versículo 3 que diz, perguntou-lhe Davi, perguntou a Ziba, o seu servo, não a Mefibosete, e disse, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos pular agora para o versículo 11, que diz, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Vamos então entender em qual contexto está inserida essa história que nós vamos entender essa manhã. Nesse momento aqui da história da linhagem da família de Saul, de Jonatas, né? Como nós lemos aqui também, Jonatas, filho de Saul. Saul e Jonatas já haviam morrido. E esse filho de Jonatas havia meio que fugido para não ser morto também, já que de uma certa forma estavam sendo perseguidos pelos inimigos filisteus. Então esse garoto foi escondido em uma outra cidade, foi morar com uma serva, que foi quem lhe acolheu, lhe ajudou depois que ele sofreu essa tragédia de ficar aleijado de ambos os pés. Não, a Bíblia não fala em nenhum momento que ele nasceu assim, mas que ele é aleijado de ambos os pés. Então, ele foi meio que esquecido durante alguns anos, até que Davi se lembrou da promessa que havia feito para com Jonatas, de que ele guardaria, ele protegeria, ele daria todos os direitos do que lhe era devido aos descendentes de Jonatas e de Saul. Então, aqui nesse momento da história, ele está se lembrando dessa promessa e está perguntando ao seu servo, como nós lemos no versículo 3, há alguém ainda existe alguma pessoa viva da família de Saul, da casa de Saul, de Jonatas? E aí o Ziba vem e fala do Mefibosete, que recebeu aí tudo que era de herança do pai, todos os bens, todos os materiais que pertenciam ao pai Jonatas, ele recebeu através de uma ordem de Davi, e Ziba, o servo do rei Davi, passou a ser servo administrador das coisas de Mefibosete. A mensagem que eu quero trazer para a sua vida, essa manhã, para as nossas vidas, que Deus ele quer nos ensinar essa manhã, que também tem ligação com o que está escrito no Salmo 23, onde vai dizer, no versículo 5, se não me foge a memória, preparas uma mesa, em algumas traduções está escrita banquete.
Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E o que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Quer dizer que, em dado momento da nossa vida, todos nós necessitamos, né? Claro, aqueles que semearam boas coisas, aqueles que esperaram no Senhor, como está escrito no livro de Salmos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, melhor dizendo, em Isaías está escrito, subirão com asas, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, ou seja, os que se esperam no Senhor, que esperam. Ou seja, se nós esperamos em Deus, fazendo a nossa parte, semeando boas coisas, crendo de todo o nosso coração, certamente chegará um momento em que, por necessidade da nossa alma e por questão de prazer divino, prazer de Deus nos abençoar, Ele vai preparar diante de nós, né, uma mesa na presença dos nossos inimigos. E isso não significa um ato de vingança. Eu preciso que Deus prepare um banquete para mim na presença dos meus inimigos para eu rir deles ou algo do tipo, ou humilhá-los? Claro que não. Mas esse texto está nos trazendo uma mensagem de que Deus honra, Deus tem prazer de honrar o justo, aquele que agiu com a reta justiça, aquele que agiu corretamente, aquele que teve a oportunidade de se vingar, de mentir, de enganar, de praticar o mal, mas escolheu não fazê-lo, como por exemplo Davi, que esteve assentado à mesa do rei Saul, mas depois começou a ser perseguido, ser invejado por Saul, foi procurado, né, para ser assassinado por Saul, mas ele abriu mão das ricas oportunidades que lhe foi dada de matar Saul, de se vingar de uma certa forma daquele que o estava perseguindo. Ele tendo a visão, o entendimento de que Saul era um ungido do Senhor, era um escolhido de Deus, então ele não tinha o direito de tocar na vida de Saul, ainda que Saul estivesse perseguindo. É meio que, só aqui um meio estranho no nosso costume da questão de justiça, nosso senso de justiça, a gente acaba pensando, como assim Davi teve esse pensamento, se ele tinha a oportunidade, se o cara estava perseguindo ele, chegou diante dele para matar ele, e ele não se vingou, ele não revidou, mesmo tendo a oportunidade de na calada da noite praticar o mal contra Saul. Exatamente, é porque Deus, ele vem, deixou isso registrado para nos mostrar o exemplo de Davi, do que nós devemos ser, de como nós devemos agir. É claro que é muito desafiador, é claro que falando assim ou lendo parece muito bonitinho, parece muito simples. Chega lá e ama, chega lá e perdoa, chega lá e não faça o pior, ou seja, dê o seu melhor, dê a sua melhor parte, o seu perdão, enfim. Mas nós sabemos que para a gente, na vida prática, para a gente aplicar isso, a gente precisa do favor, da misericórdia de Deus, da ajuda, do socorro dele, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Como está escrito em Lamentações de Jeremias, o livro, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, ou seja, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a sua misericórdia que nos sustenta, que nos mantém de pé e que segura a nossa mão e que impede que nós mesmos façamos coisas que venham a nos destruir. Consegue perceber? Voltando aqui para o exemplo da história de Mefibosete, que pôde desfrutar de todos os benefícios semeados pelo avô e pelo pai, ou seja, da herança, das bênçãos financeiras, dos bens materiais, de todos os benefícios que aí Davi colocou à disposição dele, cumprindo a palavra que havia prometido a Jonatas. Mas agora ele não só tem a oportunidade de desfrutar de todos esses bens, como agora é tratado como um filho de Davi, sentado à mesa de Davi. Eu percebo que aqui na situação no contexto de toda essa história de Mefibosete, nós estamos diante da lei da semeadura. Essa lei que é tão conhecida, seja por cristãos ou não cristãos, é a lei do você planta e você colhe aquilo que você planta. Você não vai colher frutos diferentes daquilo que você semeou. Você vai plantar e você vai colher aquilo que você semeou. Nesse caso aqui, quem plantou foi Jonatas, mais precisamente, né? É claro que Davi tinha uma certa gratidão com o rei Saul, pois, de uma certa forma, Saul abençoou a vida de Davi, treinou-o para o exército, né? Teve toda uma preparação na vida de Davi, acolheu a família de Davi com bênçãos financeiras depois que Davi fez a sua parte de derrotar o gigante, enfim. Davi tinha uma certa gratidão por Saul, mas foi Jonatas que semeou amor, comunhão, parceria, fidelidade, sinceridade no coração de Davi. Você lembra de um texto de uns dias atrás que nós
falamos aqui no nosso devocional exatamente sobre essa história de amizade. Acho que foi na semana que nós falamos só sobre amizades. A playlist está aqui no canal, você pode dar uma passadinha lá e depois conferir. Que nós falamos um dia, uma live só sobre a amizade entre Jonatas e Davi. Está nessa playlist da semana inteira falando só sobre amizades verdadeiras, a importância de amigos para o alimento, para o sustento da alma. Então, nessa situação aqui, Jonatas tinha, como se diz, uma obrigação legal, mas não moral, de apoiar o pai Saul na perseguição contra Davi. Entre outros soldados, os soldados mais fortes, mais valentes de Saul, acompanharam Saul na caçada inocente, na verdade, na caçada injusta a Davi. Ou seja, mas Jonatas optou por não fazê-lo. Ele decidiu e entendeu que o seu pai estava sendo injusto, que o seu pai estava errado diante daquela perseguição. E o que ele fez? Ele acolheu Davi e começou a ajudar Davi nessa fuga, dando a ele sempre pistas e sinais de para onde ir e que a certeza de que o seu pai, Saul, estaria procurando Davi dia após dia. Enfim, Jonatas semeou o bem, semeou boas coisas, semeou misericórdia, semeou graça pela vida de Davi, semeou compaixão. Isso tudo surtiu efeitos ou trouxe frutos, benefícios para a vida de Mefibosete e toda a linhagem de Jonatas, porque Mefibosete teve filhos e os filhos de Mefibosete também tiveram filhos. Enfim, a linhagem toda foi abençoada por esse ato de Jonatas, por essa semente que Jonatas plantou. Entende que está sempre o texto está sempre trazendo interligação sobre o que a gente está constantemente meditando aqui no canal, nos nossos devocionais? Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre mesa de honra, mesa de restauração, um momento aqui de que Mefibosete está sendo restaurado ao posto de descendente da família real, um momento de restauração. Mas isso também tem ligação com outros temas que nós tratamos semanas atrás, porque a Bíblia é assim, ela está sempre interligada, um texto no outro, né? Por isso que você consegue, às vezes, usar mais de um texto, vários textos falando da mesma coisa, trazendo o mesmo sentido. Então, queridos, essa é a mensagem para a sua vida nessa manhã, no sentido de o Senhor está disposto, o Senhor quer, é a vontade de Deus preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, ou seja, na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, está dizendo preparar um banquete na presença dos nossos inimigos, ungir a nossa cabeça em sinal de honraria. Você pode ver que numa solenidade, como eu acabei citando ontem, na composição de uma mesa de honra, às vezes ali há entregas de troféus, de medalhas, há entregas de diplomas, de certificados, e tudo isso são formas que, conforme o mundo foi se atualizando, formas de honrar uma pessoa, uma unção de aplausos, né? Tem várias outras formas de honrar uma pessoa por uma benfeitoria que essa pessoa fez. E nos dias aqui de Davi, por exemplo, era a unção, o derramamento do óleo sobre a cabeça. E por isso que o Salmo 23 de Davi vem dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está falando de restauração, está falando de honra, está falando de bênçãos. Então é a mensagem que eu quero deixar para a sua vida nessa manhã. O que nós temos feito, o que nós temos semeado, para que chegue os dias de o Senhor preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, ou seja, para que chegue os dias que nós possamos se assentar à mesa do Rei. Não só do Rei Jesus, né? Quando Jesus vier nos buscar e Ele nos servirá, está escrito. Essa semana ainda nós vamos falar sobre esse grande banquete que o noivo vai servir à noiva. Mas hoje em especial, falando sobre mesa de honra e de restauração, a mensagem que eu quero passar para você é essa. Nós estamos nos preparando para sentar em mesa de honra, para sermos honrados por Deus, ou nós estamos agindo com desonra? Nós estamos vivendo desordenadamente, sem esforço, sem empenho, sem dedicação, esperando assim que caia do céu o banquete. E não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a gente semeie, eu semeio, você semeia, para que chegue o dia da colheita, para que chegue o dia da mesa farta. Essa era a mensagem dessa manhã. Eu quero agora orar por você. Se você não colocou seu pedido de oração, nos comentários ou aqui no chat, coloque agora mesmo, feche seus olhos e vamos orar comigo.
Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, abençoa essa pessoa que está me ouvindo em qualquer lugar que essa pessoa estiver. Que a sua casa, a sua família estejam guardados e blindados pelo Senhor. Livra essa pessoa de todo mal, ó Deus. Em nome de Jesus eu declaro bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua família, meu Deus, sobre o seu trabalho. Eu declaro, Senhor, nesse momento, que o tempo de honra do Senhor, a mesa preparada na presença dos nossos inimigos, a mesa de restauração, a mesa de honra, a mesa de colheita daquilo que nós temos semeado vai chegar, Senhor, e vai ser de grande alegria, que nosso coração esteja preparado para esses dias e que nós não esqueçamos de onde nós saímos, de onde o Senhor nos tirou e éramos como ovelhas perdidas e o Senhor foi lá, nos buscou, nos resgatou, nos acolheu. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, não só a de hoje, mas a dessa semana inteira, que fique guardada no nosso coração e nós possamos aplicar, viver. Senhor, e que nós possamos dar mais valor, trazer um sentido real, entender o sentido real da experiência da mesa. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter mais momentos de comunhão, de alegria, de paz com a nossa família. Guarda a nossa casa, livrando de todo mal. Nesta hora que nós te pedimos nessa manhã, abençoa a nossa terça-feira de uma forma especial, abençoa a nossa semana, ó Pai, repreendendo todo mal, todo gigante. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Nos ajuda a resistir o mal, a vencer o dia mal, as adversidades, as dificuldades, os problemas. Seja, Senhor, o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida, o guia condutor da nossa vida, do nosso barco da nossa vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos. Amém. Você que orou comigo, recebeu essa oração, Deus abençoe a sua vida. Meus parabéns, em tempo de festividade, de carnaval. E tem muitos que não estão se lembrando do Senhor, tem muitos que não estão preocupados, nem interessados de se conectar com as coisas do reino. Você está aqui recebendo porções de sabedoria para abençoar a sua casa e a sua família. Eu faço votos de paz, bênção e prosperidade sobre a sua vida. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.